Vamos para mais um vídeo do canal Edson Gomes o Marcionita, muito esclarecedor, que prova que Crestos, Jesus, não foi profetizado pelos profetas do Velho Testamento. Se gostou, deixa seu like, acione as notificações, se não é inscrito nos ajude se inscrevendo. Gratidão a todos. Crestos, a Jesus, não foi profetizado pelos profetas do Velho Testamento. Refutando 10 profecias. Primeira, que Crestos, a Jesus, era da descendência de Davi. Mateus 1. Matã foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Messias. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e do exílio na Babilônia até o Messias, 14 gerações. Profecia, em Jeremias 23.5, em Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e, rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Uma coisa, que nos chama a atenção, é o fato de que o povo da época, a quem todas estas profecias teriam sido dirigidas, não aceitou Crestos como sendo o Messias, daí estranharmos por conta de que as correntes religiosas ditas cristãs o têm nesse conceito. Ao que tudo indica, houve, nos evangelhos, uma preocupação, por parte de seus seguidores, de colocar Crestos como sendo o Messias esperado. Isso ocorre de forma mais evidente em Mateus. Se considerarmos o termo profecia como a previsão de algo que acontecerá no futuro, nós só vemos sentido se esse algo tiver relação com a pessoa ou pessoas a qual ela se dirige. Se, por exemplo, há uma profecia a respeito da morte de alguém, ela teria que acontecer com aquelas pessoas ainda vivas para que pudessem ver que a profecia se cumpriu. Eles não estavam falando sobre o que iria acontecer a longo prazo, milhares de anos depois de sua época. Estavam falando para as pessoas que viviam em sua própria época e dizendo a elas o que o Deus da lei esperava delas e o que faria caso não obedecessem. Era crença comum à época que o Messias viria da casa de Davi, provavelmente, tomavam desse passo de Jeremias, portanto, essa profecia não é literalmente citada, apenas o texto bíblico nos induz à conclusão que seja ela. Na genealogia que se vê em Lucas encontramos divergências em relação à de Mateus. Aliás, dizem que ela é baseada em Maria, entretanto, isso é estranho, porquanto qualquer genealogia banal naquela época se baseava apenas na linhagem masculina, que tinha uma importância fundamental. Por outro lado, considerando que atribuem a Crestos um nascimento sobrenatural, gerado não por José, mas por uma entidade espiritual a qual chamam de Espírito Santo, torna essa genealogia sem qualquer propósito, visto que, por ela, não se poderia dizer que Crestos é descendente de Davi, uma vez que não haveria nenhum laço de sangue com ele. Vemos, pois, que as informações sobre a vida terrestre Crestos foram inventadas pelos autores dos sinóticos, com o objetivo de confirmar as profecias do Antigo Testamento. É característico que cada um desses acontecimentos é seguido da frase, em tudo isso acontece a fim de que se cumpra o que o Senhor tinha anunciado pelo profeta. A fim de. No Evangelho de Mateus há uma ansiosidade por mostrar que o cristianismo não apenas estava em harmonia com a tradição judaica, mas era sua culminação. Quase cada evento na vida de Jesus acontecerá para cumprir as Escrituras. Quiseram pela caneta alinhar o Crestos, o Espírito vivificante, com o Messias de Israel. Crestos diz: Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto, para que vos salveis. João 5.34. E o Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. João 5.37. Se Crestos não recebe testemunho de homens, então fica evidente que nenhum profeta do Velho Testamento poderia testificar ou profetizar dele, somente o Pai. Em suma, Crestos desceu do céu com a aparência de um homem de 30 anos de idade e ficou 12 meses conosco e retornou da onde tinha vindo, de um céu que nunca jamais ninguém tinha ido ou vindo. Crestos, a Jesus, não foi profetizado pelos profetas do Velho Testamento. Refutando 10 profecias. Segunda, que ele nascerá de uma virgem e seu nome será Emanuel. Mateus 1.22 a 23. Em tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta, vejam, a virgem conceberá, e dará à luz um filho. Ele será chamado Emanuel, que quer dizer, em Deus está conosco. Profecia, em Isaías 7.14, pois saibam que Javé lhes dará um sinal, a jovem concebeu e dará à luz um filho, e o chamará pelo nome de Emanuel.
Se mantivermos esta profecia dentro do seu contexto, aprenderemos que Deus da lei prometeu a Isaías a derrota e a queda dos inimigos de Israel, que eram uma ameaça imediata. Esta passagem diz o seguinte: portanto o próprio Deus da lei vos dará um sinal, eis que uma virgem, a alma, hebraico para uma jovem, conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel. Coalhada e mel ele comerá, para que ele saiba recusar o mal e escolher o bem, pois antes que a criança saiba recusar o mal e escolher o bem, a terra que você teme será abandonada por ambos os reis. O cumprimento desta profecia é encontrado em Isaías 8:3. Então foi até a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. Antes que o menino tenha conhecimento para chorar meu pai e minha mãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados diante do rei da Assíria. Pode-se ver imediatamente que a jovem, a não virgem, desta profecia era a esposa de Isaías, que era uma profetisa, e a mãe deste filho concebido. Seu nome era Emanuel, a Deus conosco, porque o cumprimento desta profecia era a prova de que o Deus de Israel estava com eles. Esta profecia foi feita por volta de 700 AC e cumprida em questão de poucos meses e não tem nada a ver com o nascimento de Crestos. Inserir esta passagem para promover o nascimento virginal de Crestos é um engano e uma deturpação das Escrituras. Outro golpe contra a doutrina do parto virgem é que os outros evangelistas, Marcos e João, parecem não saber nada a respeito disso, embora ambos se mostrem perturbados com as acusações de ilegitimidade a Crestos. Sabemos que Paulo nada disse sobre este nascimento virginal que parece ser um pilares da doutrina cristã atual. Vemos na reconstrução da Bíblia marcionita que os versos de Gálatas 4.4 que diz: mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Foi interpolado por mais, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas 4:4 dando a entender que Paulo concordar com o nascimento humano de Crestos. E Romanos 1.3 nasceu da semente de Davi segundo a carne. Segundo a reconstrução da Bíblia marcionita, estes versos não existem, são camada católica nas cartas de Paulo. Paulo diz que Crestos é o Espírito e só há um Espírito, que ele é o Espírito vivificante. Paulo ainda diz: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2.7. Veja que não diz que Crestos se tornou um homem, supostamente como querem que seja por um nascimento virginal. Crestos se tornou semelhante aos homens, conforme começa o Evangelho do Senhor da Bíblia marcionita, que ele desceu do céu com a aparência de um homem de 30 anos de idade. Eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Lucas 7.28. Por este versículo acima, Crestos diz que o maior ser humano nascido de mulher seria João Batista, dando a entender que ele se isenta do nascimento humano, pois ele sendo maior que João, ele diria: eu e João Batista somos os maiores homens nascidos por mulher. A verdade é simples. Crestos, a Jesus, disse: eu desci do céu por várias vezes. Então a patrística consegue o impossível, que ele desceu do céu e entrou dentro do ventre de Maria, nasceu e aprendeu, e teve uma vida normal até 30 anos de idade. Depois tem uma lapso de amnesia ao ponto de não reconhecer mais Maria como sua mãe e agora falar de um pai desconhecido que habita os céus dos céus. Crestos, a Jesus, não foi profetizado pelos profetas do Velho Testamento. Refutando 10 profecias. Terceira, em Moisés testificou de Crestos. João 5.46. Se vocês acreditassem em mim, porque foi a respeito de mim que Moisés escreveu. Profecia. Deuteronômio 18.15. O Senhor seu Deus fará surgir, dentre seus irmãos, um profeta como eu em seu meio, e vocês o ouvirão. Se tivermos a preocupação de ler todo o contexto de Deuteronômio 18, iniciando, para uma completa elucidação, a partir do versículo 9, indo até o final desse capítulo, veremos que não se trata de um profeta em particular. Informação que podemos confirmar pela nota: em um profeta, em esse texto anuncia a vinda, não de uma determinada pessoa, mas de uma série de profetas, que falavam, como Moisés, sob o impulso da inspiração. E, para dirimir quaisquer dúvidas, podemos colocar o final desse texto bíblico: foi o que você me pediu ao Senhor seu Deus, no Horeb, no dia da Assembleia, e não quero continuar ouvindo a voz de Javé meu Deus, nem quero ver mais este fogo terrível, para não morrer. O Deus da lei me disse, e eles têm razão, do meio dos irmãos deles, eu farei surgir para eles um profeta como você. Vou colocar minhas palavras em sua boca, e ele dirá para eles tudo o que eu lhe mandar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que esse profeta pronunciar em meu nome, eu mesmo pedirei contas a essa pessoa. Contudo, se o profeta tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que eu não tenha mandado, ou se ele falar em nome de outros deuses, tal profeta deverá ser morto. Talvez você se pergunte: como vamos distinguir se uma palavra não é palavra do Deus da lei? Se o profeta falar em nome do Senhor, mas a palavra não se cumpre e não se realiza, trata-se então de uma palavra que o Deus da lei não disse.
Tal profeta falou com presunção. Não tenha medo dele. Deuteronômio 18 a 16 a 22. Assim, não há que se falar em um profeta específico, já que aqui se trata de como distinguir quem é um verdadeiro profeta. Portanto, valendo para todos os profetas posteriores a Moisés. Não se aplica a uma profecia sobre a vinda de Crestos. Se aplicasse a Crestos, a ameaça atingiria Lê, pois Crestos pregava um Deus estranho aos judeus e a este mundo. Por outro lado, se Moisés fala em um profeta como eu, isso equivale a dizer que seria um profeta igual a ele. Entretanto, na Bíblia temos o reconhecimento de que Crestos é superior a Moisés. Quem duvidar é só verificar, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Hebreus 3.3. Crestos, a Jesus, não foi profetizado pelos profetas do Velho Testamento. Refutando 10 profecias. Quarta, em ao terceiro dia ressuscitará conforme as profecias. Lucas 18. 31 a 33, tomando consigo os 12, disse-lhes, eis que subimos a Jerusalém e se cumprirá tudo o que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem. De fato, ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, coberto de escarros, depois de açoitar, eles o matarão. E no terceiro dia ressuscitará. Profecia, e não especificada. Realmente não existe nenhuma profecia a respeito de que, especificamente, alguém deveria ressuscitar no terceiro dia. Aliás, Mateus 20.17 a 19, e, subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes, eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, e aos escribas, e condená-lo à morte, sobrescrito e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Marcos 10.32 e 34, e iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. E eles maravilhavam-se, e seguiam-no atemorizados. E, tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. E o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e, ao terceiro dia, ressuscitará. Quando relatam esse episódio não estabelecem relação a nenhuma profecia. Entretanto em Oséias 6.1 a 2 encontramos o seguinte pensamento, vinde, e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou, e nos sarará, fez a ferida, e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Vejamos o que encontramos a respeito dessa passagem. A expressão depois de 2 dias, no terceiro dia, designa breve lapso de tempo. Desde Tertuliano a tradição cristã aplicou este texto à ressurreição de Cristo no terceiro dia. Mas o Novo Testamento não o cita jamais. Neste contexto é lembrada a estada de Jonas no ventre do peixe, Jonas 2.1 igual a Mateus 12.40. Contudo é possível que a menção da ressurreição no terceiro dia, conforme as Escrituras, 1 Coríntios 15.4 e Lucas 24.16, é uma tradição primitiva e dos símbolos da fé ao nosso texto interpretado de acordo com as regras exegéticas da época. O que tomam como ressurreição é, na verdade, outra coisa bem diferente seria a ascensão deste mundo. Observe que até mesmo o significado da expressão depois de 2 dias, terceiro dia, diz respeito ao que ocorreria num curto espaço de tempo, não como uma ressurreição ao terceiro dia. Mais claro isso fica quando pegamos uma outra versão dessa passagem de Oséias, vinde, e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, e nos sarará, fez a ferida, e ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia levantará, e viveremos diante dele. Aqui percebemos, nitidamente, não se tratar de ressurreição, mas de se levantar. Alguém que, após vários castigos, fica quase desfalecido, sendo revigorado pelo Deus da lei, num curto espaço de tempo. Sabemos que não houve uma ressurreição em carne ao terceiro dia, mas sim a ascensão do crucificado levado para o céu por 2 anjos conforme Evangelho de Pedro, e o túmulo ficou vazio, também pelo final curto de Marcos que vai até Marcos 16.8, que termina falado por um anjo. Que o crucificado ressuscitou, ou seja, foi elevado aos céus, portanto não há fala de Jesus ressuscitado em carne. No mais, sendo Crestos o Espírito ele não morre. Crestos, a Jesus, não foi profetizado pelos profetas do Velho Testamento. Refutando 10 profecias. Quinta, repartiram suas vestes conforme disse o profeta. Mateus 27.35, e, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes,
para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, e repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Profecia, em Salmos 22,19, entre si repartem minhas vestes, e sorteiam a minha túnica. A título de curiosidade, informamos que o trecho sublinhado, na citação de Mateus, não existe em algumas Bíblias. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, lançando sortes. Mateus 27,35, Bíblia de Jerusalém. Mas, depois de o crucificarem, repartiram as suas vestes, lançando a sorte, Mateus 27,35, Codex Sinaiticus. Observe nestes dois exemplos, Bíblia de Jerusalém e Codex Sinaiticus não a frase, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Aí perguntamos, como podem ser todas verdadeiras, se divergem entre si? Encontramos como explicação para o Salmo 22, cujo autor é o profeta Davi, o seguinte: este salmo é uma das expressões mais profundas do sofrimento, nas orações bíblicas. É composto de duas partes, lamentação individual, a 2,22, e cântico de ação de graças, a 23,32. O salmista, abandonado e solitário em sua dor, privado da presença divina, apela ao Deus da lei, lembrando-lhe as promessas relativas aos justos. Depois de relatar seus sofrimentos morais e espirituais, alude, em sucessão trágica, às dores físicas, aos tormentos corporais e ao terror da morte. Do extremo da dor passa a certeza da esperança, e a salvação está assegurada e já está próxima, tanto assim que já pode convidar a comunidade dos fiéis a unir-se a ele no louvor ao Deus da lei, que ele supõe cujo desígnio de salvação se estende ao mundo inteiro e às gerações futuras. Qual a conclusão que podemos tirar disso? É que todo o Salmo 22 se refere a Davi, que lamenta a sua própria sorte, não sendo, portanto, uma profecia. Veja que, até aqui, muitas passagens que são tidas como profecias, na verdade não o são apenas fatos ou acontecimentos localizados, ou daquela época, nada mais que isso. Crestos, a Jesus, não foi profetizado pelos profetas do Velho Testamento. Refutando 10 profecias. Sexta, palavras do Pai escrita na lei. João 15,23 a 25, naquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles obras, como nenhum outro fez, não teriam pecado, e mais agora as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas foi para que se cumpra a palavra que está escrita na lei, e odiaram-me sem motivo. Profecia, em Salmos 35,19, que não se alegrem à minha custa meus inimigos traidores. Que não pisquem os olhos aqueles que me odeiam sem motivo. E Salmo 69,5, em mais que os cabelos da minha cabeça, são os que me odeiam sem motivo. Mais duros que meus ossos, são os que injustamente me atacam. Deveria eu devolver aquilo que não roubei? Existe aqui uma coisa que não condiz com a realidade. Trata-se da expressão está escrito na lei, atribuída a Crestos, pois o correto não seria na lei, já que a palavra lei significava, naquele tempo a Torá, o Pentateuco de Moisés, e as profecias citadas não se encontram nela, mas nos Salmos, que faziam parte daquilo que os judeus chamavam de Ketuvim ou escritos. Com referência ao Salmo 35, encontramos, neste salmo imprecatório, Davi pede ao Senhor que o livre e traga a destruição 34 sobre seus inimigos, a versos 1 a 10, lamenta o ódio não justificado de seus inimigos contra ele, a versos 11 a 16, e volta a solicitar a Deus livramento e justiça, a versos 17 a 28. É provável que tenha sido escrito numa época em que Davi estava sendo perseguido por Saul, sendo, em certo sentido, um desenvolvimento de 1 Samuel 24,15. A impressão não é contra o próprio Saul, pois Davi poupara sua vida, mas contra aqueles que fomentavam o ciúme doentio que Saul sentia de Davi. É um fato presente vivido por Davi, não uma previsão para uma ocorrência futura. No Salmo 69, isso não é diferente, se não vejamos, e este lamento pode ser esboçado da seguinte maneira: o desespero de Davi durante a perseguição, versos 1 a 12, seu desejo de punição para seus inimigos, versos 13 a 28, e sua declaração de louvor, versos 29 a 36. Portanto, nenhuma das duas citações é realmente profecia, já que ambas se referem a situações momentâneas, não para o futuro. Não poderia ter referência ao Pai no Velho Testamento, pois o Pai foi só revelado pelo Filho. Ele diz ninguém, aqui incluem os profetas do Velho Testamento, conhece o Pai senão o Filho ou a quem o Filho quiser revelar. As leis e os profetas só profetizaram até João Batista. Isso me remete a pensar que os profetas do Velho Testamento só profetizaram até João Batista. Se a vinda de Crestos é depois de João Batista, então eles não profetizaram sobre Crestos. Crestos, a Jesus, não foi profetizado pelos profetas do Velho Testamento. Refutando 10 profecias. Sétima, Jesus terá um trono eterno sob descendência de Davi e receberá presente ao nascer.
Salmo 132.11 a 131.11 O Senhor fez a Davi um juramento, de que não há de se retratar, e colocarei em teu trono um descendente de tua raça. Davi diz ao profeta Natã que deseja construir um templo para o Senhor, ao que recebe a seguinte resposta, que iniciaremos a partir do versículo 11, o Deus da lei informa que vai fundar uma dinastia para você. E quando esgotar os seus dias e você repousar junto a seus antepassados, eu exaltarei a sua descendência depois de você, aquele que vai sair de você. E firmarei a realeza dele. Ele é que vai construir uma casa para o meu nome. E eu estabelecerei o trono real dele para sempre. Serei para ele um pai e ele será um filho para mim. Se ele falhar, eu o corrigirei com o bastão e chicote, como se costuma fazer. Mas eu não desistirei de ser fiel para com ele, como desisti de Saul, que tirei da frente de você. Segundo Samuel 7.11 a 15, a sequência é a passagem citada como profecia. Para sabermos quem vai construir o templo, teremos que recorrer a 1 Crônicas 22, 7 a 10, em Davi falou a Salomão, e meu filho, eu estava planejando construir um templo para o nome do Senhor, meu Deus. Acontece, porém, que me chegou uma mensagem do Senhor, dizendo, você derramou muito sangue e fez guerras violentas. Você não construirá um templo para o meu nome, porque derramou muito sangue sobre a terra em minha presença. Veja. Você terá um filho, que será homem pacífico. Vou fazê-lo viver em paz com todos os inimigos vizinhos. O nome dele será Salomão. No tempo dele, concederei paz e tranquilidade para Israel. É ele quem construirá um templo para o meu nome. Para mim, ele será um filho, e para ele, eu serei um pai, e firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Assim na passagem 2 Samuel 7.16 Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Seguramente se fala de Salomão, filho de Davi, que se tornou rei de Israel. No Salmo 132.11, o Senhor fez a Davi um juramento, de que não há de se retratar, e colocarei em teu trono um descendente de tua raça, não se trata de profecia específica sobre alguém. Ela, inclusive, poderá ser aplicada até a Salomão. Mas, pelo contexto, o que se pode ver é a ideia de que o Deus da lei deveria estabelecer uma dinastia real a Davi e seus descendentes, e não a uma pessoa específica. Veja como a sequência, a versos 12, deixa isso muito claro, em se teus filhos guardarem minha aliança e os preceitos que eu lhes hei de ensinar, também os descendentes deles, para sempre, sentar-se em teu trono. Então o filho de Davi que ele colocará no seu trono não é uma profecia para Crestos mas sim para Salomão. Ele receberá presentes. Ele receberá presentes ao nascer. Salmo 72 a 10 a seguir, a 71.10 a seguir, os reis de Tarsis e das ilhas lhe trarão presentes, os reis da Arábia e de Sabá oferecer-lhe seus dons. Todos os reis o hão de adorar, hão de servi-lo todas as nações. Isaías 60.6 Em serás invadida por uma multidão de camelôs, pelos dromedários de Madiã e de Efá, virão todos de Sabá, trazendo ouro e incenso, e publicando os louvores do Senhor. Salmo 72, explicam, em Salmo da Realeza, saudando ao novo rei, no dia de sua entronização, justiça perfeita e paz imperturbável, êxito nas campanhas militares, especial solicitude pelos indefesos e muita prosperidade, da qual se beneficiarão todos os povos da terra. Mais uma explicação, este salmo é uma oração feita por Salomão, para que o reinado seja caracterizado por justiça, a versos 1 a 4, paz, a versos 5 a 7, poder, a versos 8 a 11, compaixão, a versos 12 a 15, e prosperidade, a versos 16 a 17. Não se trata de uma profecia. Quanto ao capítulo 60 de Isaías, as explicações dadas são um cântico que manifesta a esperança da total restauração de Jerusalém. O Deus da lei habita a cidade santa e, de todos os lados, vêm os judeus dispersos, os mercadores e os povos, o templo é reconstruído. O capítulo, portanto, trata da cidade de Jerusalém, e não de uma pessoa. Crestos, a Jesus, não foi profetizado pelos profetas do Velho Testamento. Refutando 10 profecias. Oitava. Servo sofredor de Isaías 53. Os escritos de Isaías 53 se referem a todo o povo, como se de um único indivíduo. Veja no Novo Testamento sabemos que Crestos é o filho unigênito do Pai e não um servo fiel. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías 53.1. Este versículo se refere ao braço de Deus. Ao longo da Bíblia judaica, o braço de Deus sempre denota uma redenção do povo judeu da perseguição física. Por exemplo, Deus tirou os judeus do Egito com mão forte e braço estendido, Deuteronômio 26.8. 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura e, olhando-nos para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos.
Isaías 53.2 Esta imagem de uma árvore lutando para crescer na terra seca é uma metáfora para a luta judaica no exílio. Uma muda jovem em solo seco parece que vai morrer. Os judeus sempre foram uma nação pequena, às vezes tão pequena tendo no máximo 2 milhões de pessoas, ameaçada de extinção. Neste versículo, Isaías descreve o retorno milagroso de Israel do exílio, como uma muda que brota deste solo seco. 3. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías 53.3. Embora esta descrição se aplique claramente a Israel, não pode ser conciliada com o relato do Novo Testamento que descreve Crestos como imensamente popular a Mateus 4.25. Grandes multidões vieram de longe para ouvi-lo falar, e Crestos teve que navegar até muito longe da descrição de Isaías de desprezados e rejeitados. 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Isaías 53 2.4. Ao longo dos séculos do exílio de Israel, muitas nações perseguiram os judeus sob o pretexto de que era forma de Deus punir os amaldiçoados judeus por terem rejeitado teimosamente as novas religiões. Nestes versículos, até o final do capítulo, as nações confessam como usaram o povo judeu como bode expiatório, não pelas razões nobres que há muito alegavam. Na verdade, as nações perseguiram egoisticamente os judeus como uma distração dos seus próprios regimes corruptos, e certamente ele suportou os nossos sofrimentos e carregou as nossas dores. 53.4. 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53.5. Este versículo descreve como os humilhados líderes mundiais confessam que o sofrimento judaico ocorreu como resultado direto das nossas iniquidades, isto é, do ódio depravado aos judeus, em vez de, como afirmado anteriormente, da teimosa cegueira dos judeus. Isaías 53.5 é um exemplo clássico de tradução incorreta. O versículo não diz, em ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o que poderia transmitir o sofrimento vicário atribuído a Jesus. Em vez disso, a tradução correta é, em ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Isto transmite que o servo sofreu como resultado da pecaminosidade dos outros, e não o contrário, como afirmam os alguns, que o servo sofreu para expiar os pecados dos outros. Crestos diz, se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim, para salvá-lo. João 12.47. 6. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53.7. Em vários contextos, a Bíblia usa a imagem de ovelhas levadas ao matadouro especificamente em referência ao povo judeu. Por exemplo, tu nos entregaste como ovelhas para comer e nos espalhaste entre as nações, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Salmos 44.12 e 23. 7. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Isaías 53.8. A frase terra dos vivos refere-se especificamente à terra de Israel. Assim, este versículo, ele foi removido da terra dos vivos, não significa que o servo foi morto, mas sim foi exilado da terra de Israel. Aqui o texto deixa absolutamente claro que o servo oprimido é uma nação coletiva, não um único indivíduo. No final do versículo, a palavra hebraica, eles, sempre se refere a um grupo, nunca a um indivíduo. Veja, por exemplo, Salmos 99.7, ele falava com eles na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e o decreto que lhes dera. 8. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Isaías 53.9. Ao longo da história, os judeus tiveram a escolha de converter-se ou morrer. No entanto, como este versículo descreve, não havia engano na sua boca, os judeus leais recusaram-se a aceitar outro Deus além do Deus da lei. Em vez de profanarem Deus da lei, eles se submeteram à sepultura, isto é, escolheram morrer em vez de renunciar à sua fé. Como tal, foi frequentemente negado a estes judeus um enterro adequado, sendo descartados para a sepultura como pessoas más. 9. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isaías 53.10.
Deus desejava oprimir o povo judeu, a fim de inspirá-los a retornar à observância da Torá. Se os judeus apenas reconhecessem a culpa, eles viriam seus descendentes e viveriam longos dias. Este versículo enfatiza que o servo, a Israel, será recompensado com uma vida longa e muitos filhos. Este versículo não poderia referir-se a Crestos que não era humano nem se casou e nem teve filhos. 10. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53 2.11. A ideia cristã de que os pecados de alguém sejam perdoados através do sofrimento de outra pessoa vai contra o ensino bíblico básico de que cada indivíduo deve expiar os seus próprios pecados através do arrependimento. Êxodo 32.32, 33, Ezequiel 18.1 a 4. Este versículo descreve como o servo de Deus fará com que as massas sejam justas, não como alguns traduzem mal, ele justificará a muitos. A missão judaica é servir como uma luz para as nações, conduzindo o mundo à justiça através de conhecimento do Deus da lei. Crestos, a Jesus, não foi profetizado pelos profetas do Velho Testamento. Refutando 10 profecias. Profecia 9, Salmos 22. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Nesse Salmo 22 o rei Davi relata sua constante batalha contra seus inimigos. O rei Davi passou a maior parte da sua vida sendo perseguido por inimigos e lutando as guerras de Israel. Por isso, quando desejou construir o templo em Jerusalém, o Deus da lei não deixou por ele ser um homem de guerra e com muito sangue em suas mãos. Então o Deus da lei prometeu que seu filho o rei Salomão teria um reinado de paz e construiria o templo em seu lugar. Nesse capítulo o rei Davi descreve seus inimigos como animais ferozes sempre o cercando e tentando destruí-lo. Veja como outros versos no mesmo salmo falam sobre isso. Muitos touros me cercaram, fortes touros de baixa me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Salmo 22.13 e 14. Livra minha alma da espada, e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouviste-me, das pontas dos bois selvagens. Salmos 22.21 e 22. Apesar dos tradutores cristãos concordarem com a tradução dos outros versos, veja o que fizeram com o verso 16. Pois me rodearam cães, um ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Salmos 22.16. Tradução correta fica assim: pois os cães me cercam, um bando de malvados se aproxima de mim. Como um leão, minhas mãos e pés. Salmo 22.16. Na versão cristã a palavra em hebraico que significa como um leão, eles alteram e colocam traspassaram. A ideia é mostrar como suas mãos e pés foram traspassados durante a crucificação de Jesus. Obviamente a tradução está adulterada e a mesma versão cristã da Bíblia confirma isso. Basta ler Isaías 38 2.13 na versão cristã e ver como traduzem corretamente a palavra. Esperei com paciência até a madrugada, como um leão, a Caari, quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite me acabarás. Isaías 38.13. Salmo 22.6 a 21.16 Minha garganta está seca qual barro cozido, pega-se no paladar a minha língua, vós me reduzistes ao pó da morte. Zacarias 13.6 Se alguém me disser, que ferimentos são estes em tuas mãos? São ferimentos que recebi na casa de meus amigos, responderá ele. O Salmo 22 está aqui novamente sendo utilizado para justificar uma profecia. Porém não é uma profecia, se trata de Davi sendo perseguido ferozmente pelos seus inimigos, ele conserva a esperança de Deus ter dias melhores para o povo de Israel. Preste atenção na verdadeira mensagem do Salmo 22. Apesar de nossos inimigos nos cercarem e nos perseguirem, mesmo que nossos sofrimentos nos façam pensar que Deus está longe de nós, saiba que Ele está perto e ouve nossa voz. Pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele seu rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Salmos 22.23. E todos os nossos problemas vão desaparecer e todo o ódio contra nós será removido. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos, aqueles que buscam o eterno louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Eterno, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Eterno é o reino e ele governa as nações. Salmos 22.25 a 27. Eles perfurarão as mãos e os pés dele. Salmo 22.6 a 21.16 Minha garganta está seca qual barro cozido, pega-se no paladar a minha língua, vós me reduzistes ao pó da morte.
Zacarias 13.6 Se alguém me disser, que ferimentos são estes em tuas mãos? São ferimentos que recebi na casa de meus amigos, responderá ele. O Salmo 22 está aqui novamente sendo utilizado para justificar uma profecia. Poderemos dizer que, ao que parece, é claro, se fosse o caso, não seria o versículo 16 o que viria justificar eles perfurarão as mãos e os pés dele, mas o versículo 17, sim, rodeia-me uma malta de cães, cerca-me um bando de malfeitores. Transpassaram minhas mãos e meus pés. A passagem de Zacarias já foi objeto de estudo, um pouco mais atrás, quando se falava a respeito da profecia, ele estava ferido pelas nossas ofensas, portanto mais uma passagem sendo utilizada em mais de uma profecia. Crestos a Jesus não foi profetizado pelos profetas do Velho Testamento. Refutando 10 profecias. 10ª profecia. 6 razões como os judeus, igualmente com os marcionitas, não acreditam que Crestos seja o Messias cumpridor das profecias do Velho Testamento. Além de Crestos nunca ter afirmado ser o Messias de Israel, ele proibiu seus discípulos que o chamá-lo assim. Para os judeus o conceito do Messias tem o seu fundamento na nossa Bíblia judaica, o Tanakh, que ensina que todos os seguintes critérios devem ser cumpridos antes que qualquer pessoa possa ser reconhecida como Messias. Razão 1. O Messias deve ser da tribo de Judá e um descendente do rei Davi e do rei Salomão. Crestos não se qualificou, ainda pensando que conforme a patrística, Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo, portanto não é linhagem humana. O Messias deve ser um membro da tribo de Judá, a Gênesis 49.10, e um descendente direto do rei Davi e do rei Salomão, a 2 Samuel 7, 12 e 14. 1 Crônicas 22.9 a 10. A genealogia na Bíblia só é transmitida de pai para filho, a Números 1.1 a 18. Não há nenhuma evidência de que Crestos realmente tivesse essa linhagem, pois ele não é deste mundo, ele é de outra criação, não passou por Maria. A Bíblia realmente afirma que ele não teve um pai biológico da tribo de Judá, descendente do rei Davi e do rei Salomão, ou Mateus 1, 18 a 20. Razão 2. Reunião dos exilados judeus. Crestos não fez isso. Quando o Messias estiver reinando como rei de Israel, os judeus serão reunidos do seu exílio e retornarão a Israel, sua terra natal, a Deuteronômio 30.3, Isaías 11.11 a 12, Jeremias 30.3, 32.37, Ezequiel 11.17, 36.24. Para os judeus isto ainda não aconteceu e ainda eles aguardam o seu cumprimento. Razão 3. Reconstrução do templo sagrado. Crestos não fez isso. O templo em Jerusalém será reconstruído, a Isaías 2.2 a 3, 56.6 a 7, 60.7, 66.20, Ezequiel 37.26 a 27, Malaquias 3.4, Zacarias 14.20 a 21. O templo judeu ainda estava de pé nos dias de Crestos. Foi destruído 38 anos após a crucificação e ainda não foi reconstruído. Razão 4. Reino Mundial de Paz. Crestos não fez isso. Haverá desarmamento universal e paz mundial com o fim completo da guerra. Miqueias 4.1 a 4, Oséias 2.20, Isaías 2.1, 4, 60.18. As guerras aumentaram dramaticamente no mundo desde o início do cristianismo. Razão 5. A observância da Torá abraçada por todos os judeus. Crestos não causou isso. O Messias reinará como rei no momento em que todo o povo judeu observará os mandamentos do Deus da lei, Ezequiel 37.24, Deuteronômio 30.8 a 10, Jeremias 31.32, Ezequiel 11.19 a 20, 36.26 a 27. Crestos nunca governou como rei, nem todos os judeus abraçaram os mandamentos da Torá do Deus da lei. Razão 6. Conhecimento universal do Deus da lei. Crestos veio pregar o seu pai o Abba e não o Deus da lei. O Messias governará no momento em que todas as pessoas do mundo reconhecerão e servirão ao único Deus da lei. Zacarias 3.9, 8.23, 14.9 e 16, Isaías 45.23, 66.23, Jeremias 31, 33, Ezequiel 38.23, Salmo 86.9. Isto também ainda não aconteceu. Os judeus aguardam o seu cumprimento. Os judeus não reconheceriam Crestos como Messias, pena que os cristãos sem muito esforço reconhecem, através da manipulação da patrística. Leia estes versos e você verá como a cegueira pega os religiosos amarrados em dogmas de homens. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo, e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi seu servo. Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, sobrescrito 2 para manifestar misericórdia a nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que jurou a Abraão nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida.
Lucas 1.67, 75. Veja a gravidade do caso. Diz que Zacarias estava cheio do Espírito Santo e começou a profetizar, profecias que Crestos não cumpriu nenhuma delas.